A mitologia grega foi usada para explicar o ambiente em que a humanidade vivia. Digamos que para explicar quase todos os elementos da condição humana. Bom, eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, eu tenho que te pedir para você se inscrever aqui no canal, para não estar perdendo nenhum conteúdo novo que está por vir. Também já deixe seu like para estar recomendando esse vídeo para mais pessoas. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar aqui embaixo. Bom, chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Os mitos estavam ligados à religião, onde explicava de onde a humanidade veio e para onde iriam após a morte. Os gregos eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Esses deuses possuíam formas humanas e também sentimentos humanos, como o amor, o ciúme, a empatia, inveja e ira, entre vários outros sentimentos. Em alguns aspectos, esses deuses eram bem parecidos com os humanos, porém eram bem mais poderosos, imortais e possuíam poderes mágicos. E na antiga Grécia, acreditava-se que no Monte Olimpo, o ponto mais alto da Grécia, que fica a 2.917 metros acima do nível do mar, ficava a casa desses deuses mais importantes, chamados de deuses do Olimpo. Também conhecido como os 12 deuses do Olimpo, esses são Afrodite, deusa do amor, Apolo, deus da poesia, da luz e da música, Ártemis, deusa da caça e da castidade, Ares, deus da guerra, Atena, deusa da sabedoria, Deméter, deusa da agricultura, Dionísio, deus do vinho, Hefesto, deus do fogo, Hera, deusa do casamento e das mulheres, Hermes, deus da velocidade, Poseidon, deus do mar, Zeus, líder e governante dos demais deuses. Fora do Olimpo também havia outros deuses, como por exemplo, Asclépio, o deus da medicina, Eris, deusa da discórdia, Eulo, deus dos ventos, Pan, deus das florestas, Hades, deus do submundo. E esses são apenas alguns de vários outros deuses, pois na mitologia grega o número de deuses é enorme. Bom, era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com eles terem filhos. Esses filhos eram chamados de heróis e por terem sangue humano, eram mortais. Os mais famosos desses heróis são Agamenon, Aquiles, Édipo, Heracles, mais conhecido por Hércules, Menelau, Jasão, Teseu e Ulisses. Na mitologia grega existia também divindades femininas que habitavam os campos, as florestas e os mares, que eram chamadas de ninfas. Elas representavam as artes e as ciências. Esses deuses, heróis e ninfas, e outros seres como o Ciclope e os Titãs, possuíam histórias de vida, e o conjunto dessas histórias chama-se mitologia. Como existia uma gama muito grande de pessoas não alfabetizadas, primeiro os mitos foram passados adiante de forma contada, onde a mitologia grega não possui escrituras sagradas, como por exemplo, a Bíblia sagrada para os cristãos ou o Alcorão sagrado para os muçulmanos. Pela primeira vez, no século 8 a.C., a mitologia foi apresentada de forma escrita em obras literárias bem famosas. Elas são Teogônia, escrita por Hesíodo, e Ilíada e Odisseia, escrita por Homero. No poema Ilíada, relata a história da famosa Guerra de Troia e também conflitos ocorridos no final da Idade do Bronze entre os gregos e os orientais. Já em Odisseia, também escrita por Homero, relata a história e aventuras de um herói chamado Ulisses, que estava voltando para sua cidade chamada Ítaca, depois do fim da Guerra de Troia. E no poema de Hesíodo, chamado de Teogônia, descreve a história e a origem
dos deuses e relata também como foi a criação do homem segundo a mitologia e também como os gregos enxergavam a criação do mundo. Nos poemas épicos citados encontra-se os registros mais antigos da mitologia grega. E como foi a criação do mundo segundo a mitologia grega? No início havia o caos, que seria um vazio. Então ele decidiu criar a Gaia, que seria a Terra. Depois, Eros, o amor, Erebus, as trevas, Tártaro, as profundezas da Terra e Nix, a noite. Então Gaia criou Urano, que seria o céu, e eles tiveram 18 filhos. Eles foram, basicamente, 12 titãs, 3 hecatônquiros, 3 ciclopes. Urano não queria perder seu trono para seus filhos, então resolveu aprisioná-los dentro do ventre de Gaia. E Gaia sentia fortes dores, e para libertar seus filhos, teria que derrotar Urano. Essa tarefa ficou para seu filho mais novo, chamado Cronos, que tirou os testículos de Urano. Assim, Urano ficou sem poderes. Sangue derramado de Urano criou 3 filhos chamados de Erenias. Eles são Tisífone, representava o castigo, Megera, o rancor, e Alecto, o ódio. Cronos consegue libertar os seus irmãos e agora estava com muito poder. Depois de um tempo, ele se casa com a sua irmã chamada Reia. Mesmo devorando-as, elas voltavam à vida, pois essas crianças eram deuses imortais. Eles tiveram, ao total, 6 filhos. Eles foram Deméter, Hades, Hera, Hestia, Poseidon e Zeus. Reia já estava irritada disso, então ela escondeu um de seus filhos, ele, o Zeus. E ao invés de entregar a criança para Cronos, entregou uma pedra enrolada em um cobertor. Ela conseguiu enganá-lo com sucesso. Cronos engoliu a pedra. Zeus cresceu e fez uma bebida, uma mistura, e ofereceu ao seu pai, o Cronos. Isso, ao beber a mistura, fez Cronos vomitar, vomitando os outros filhos de Reia. Assim, Zeus fez um desafio a Cronos para decidir quem iria ficar com o trono. Isso acabou gerando uma grande guerra, onde Zeus e os outros deuses se posicionaram no Monte Olimpo e os seus adversários, Cronos e boa parte dos titãs, se posicionaram no Monte Otris. Zeus libertou 3 ciclopes, os filhos de Gaia, que estavam aprisionados no Tártaro. Os ciclopes foram bastante importantes nessa batalha. Eles forjaram armas mágicas, onde Zeus recebeu o poder de raios e relâmpagos, Hades, um capacete da invisibilidade e Poseidon, um tridente capaz de causar tempestades. Depois de 10 anos de muita luta, Zeus e seus irmãos conseguiram derrotar Cronos e os titãs que estavam ao seu lado. Bom, após a vitória, Cronos e os titãs que o ajudaram foram lançados ao abismo, ou melhor, no Tártaro. Após a vitória, Zeus dividiu os poderes conquistados entre seus irmãos, que também o ajudaram nessa batalha. Hades ficou com o Tártaro, Poseidon com os mares e Zeus com a humanidade e os céus. Esse seria o mito da origem do mundo segundo a mitologia grega. E a título de curiosidade, são tantos mitos que você dificilmente encontrará todos em um único livro. Bom, a mitologia grega continua a ser popular ao longo dos séculos, onde esculturas gigantescas eram feitas em cidades importantes para representar cenas da mitologia. E também, muitas dessas cenas eram pintadas em cerâmicas. No século V a.C., os mitos chegaram ao teatro, principalmente nas obras dos 3 trágicos, Esquilo, Eurípides e Sófocles. A partir do século VI a.C., iniciou-se uma rejeição dos mitos com os filósofos pré-socráticos, que buscavam explicações mais científicas para fenômenos e eventos. Esses filósofos pré-socráticos seriam Anaximandro de Mileto, Tales de Mileto, Parmenides de Eleia, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso.
Os mitos eram familiares e populares, com ampla acessão na sociedade grega, com sua representação na arte. A mitologia grega influenciou bastante os dias de hoje, como, por exemplo, nos filmes Mulher Maravilha, de 2017, Troia, de 2004 e 300, de 2007. Influenciou nos Jogos Olímpicos, que temos um vídeo aqui no canal em específico sobre esse tema. Bom, vou deixar até aqui um card para vocês irem lá ver. Um movimento cultural muito famoso, o Renascimento, também sofreu influência da mitologia grega. Os livros e filmes de Percy Jackson também foram inspirados. Animes como Cavaleiros dos Zodíacos e Campione também. Os mitos eram usados para fins educacionais e religiosos, onde ajudava na diferença entre o certo e o errado. Também ensinava virtudes e, é claro, possuía uma função de entretenimento, muitas vezes. Bom, esse vídeo foi sugerido pelo nosso amigo Gusta, que comentou em um de nossos vídeos. Bom, muito obrigado pela sugestão. E se você quer sugerir algum vídeo, já deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando todos. Bom, muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e fui!